Olá pessoal, aqui quem lhes fala é Inácio do Carmo, da Associação Regina Fidei. Regina Fidei, para os que não sabem, é do latim, a tradução é Rainha da Fé. Rainha da Fé, esse é o nosso slogan, ou seja, uma só fé, um só batismo, né? Eu gostaria, antes de fazer um alerta àqueles que vão encher os nossos comentários aqui com ofensas, etc., vitupérios e tal, saibam que elas serão simplesmente, os comentários serão ignorados e excluídos, simplesmente. O nosso objetivo aqui não é criar uma polêmica, simplesmente polêmica pela polêmica, mas um debate saudável, que ajude aqueles que estão em dúvida a respeito da religião verdadeira. Esse é um problema. Todo mundo vive em busca da verdade, em busca da religião verdadeira e passam perto da religião verdadeira e não entram nela, né? Porque a religião verdadeira é a religião católica. E os que tiverem informações e dúvidas reais, nós teremos para com esses o maior respeito e, na medida do possível, vamos respondendo aqui nessa lista de vídeos especial que nós estamos criando, denominada Debate Católico. No vídeo de hoje nós vamos ler um trecho do livro do padre Leonel Franca. Esse livro se chama A Igreja, a Reforma, a Civilização. É um dos mais importantes livros utilizados na refutação das heresias de Lutero. Se vocês tentarem comprar esse livro, vocês não vão encontrar. É impressionante, ele desapareceu simplesmente. Ele foi feito na primeira metade do século passado, eu creio, e é possível encontrar em algum sebo, em algum lugar, o livro completamente destruído. O que eu tenho foi totalmente restaurado, porque do contrário não é possível. E é um livro realmente decisivo. Ele abala as convicções de qualquer pessoa que não seja católica. Então nós vamos lá, vamos ler esse trecho, e é uma primeira pílula que eu gostaria de deixar registrada aqui. O livro então diz assim: todo o nervo da controvérsia entre católicos e protestantes reside na condição fundamental cuja solução definitiva decide o êxito da pendência multissecular. Então, eu vou interpretando, quer dizer, todo o problema está há séculos, desde que Lutero se rebelou, ou seja, 5 séculos, né? Tudo se resume a essa questão: onde se acha o verdadeiro cristianismo? Esse é o nervo da controvérsia. Onde está a igreja genuína fundada pelo Salvador? Cristo instituiu um magistério vivo, infalível, autêntico. Uma igreja visível, olha só as palavras, hierárquica, indefectível, depositária, incorruptível dos seus ensinamentos, encarregada de transmitir na sua pureza primitiva às gerações de todos os povos e de todos os tempos? Olha a pergunta. Ou, pelo contrário, quis o divino Salvador que sua doutrina, embalsamada nas letras mortas de um livro, flutuasse à mercê do arbítrio e das incertezas da interpretação individual? Então, comentando esse trecho, olha só, Cristo fez uma igreja viva, uma igreja verdadeira, autêntica, infalível, que não erra, né? Onde já se viu nosso Senhor Jesus Cristo faria uma instituição que fosse possível cair em erro, que não fosse indefectível, né? Que não fosse a depositária, incorruptível dos seus ensinamentos, ou ele, pelo contrário, faria uma religião, uma igreja, né, que ficaria embalsamada nas letras mortas de um livro, né, porque o livro sempre é meio morto, são letras, e que flutuasse à mercê do arbítrio e das incertezas da interpretação individual. Olha, você que é evangélico já deve ter percebido que cada pastor tem uma interpretação. Por quê? Porque Lutero, uma das coisas que ele pregou foi o livre exame da Bíblia, ou seja, cada indivíduo tem uma revelação, cada indivíduo tem um modo de ver, cada indivíduo pode entender de um jeito, pode espalhar de um jeito. Então, cada pastor que abre uma igreja, ele faz a interpretação dele. E os fiéis seguem ou não, porque os fiéis também podem fazer a sua própria interpretação. Então, essa seria
uma igreja fundada por Cristo, onde a verdade não é uma só, mas a verdade podem ser várias verdades? Bom, então ele continua perguntando, ele fundaria uma igreja que sem vínculo orgânico, sem harmonia de fé, sem unidade de moral, sem coesão de governo, se pulverizasse no decurso dos tempos em 1000 seitas contraditórias, vasto acervo de pedras que mais se assemelhassem a um montão ruinoso de sistemas humanos que a majestade harmônica de um templo divino? Olha só, então aqui nessa pergunta a gente já encontra a resposta. Quer dizer, será que Cristo faria uma igreja sem harmonia de fé? A gente vê que até entre os evangélicos tem discussão, né? A denominação tal, a denominação Y, uma denominação aceita o aborto, outra não aceita o aborto, uma aceita o homossexualismo, outra não aceita, e assim por diante. Quer dizer, então, ele criaria uma igreja que não tivesse um vínculo orgânico, quer dizer, fossem cada uma por si, separadas, etc., sem harmonia de fé, ou seja, defendendo a mesma fé, sem unidade de moral, defendendo a mesma moral, como eu falei agora, da questão do aborto, por exemplo, sem coesão de governo. Quem é que manda na igreja tal? É o pastor tal. Em cima dele talvez tenha um outro pastor, e depois? E todas as outras igrejas, quem manda? Não tem uma coesão de governo, né? Então, que se pulveriza, ele criaria uma igreja que se pulverizasse no decurso dos tempos em 1000 seitas contraditórias. Se vocês verem, tem uma quantidade enorme de igrejas, igrejinhas, igrejolas, cada um vai criando a sua e são contraditórias em vários aspectos. Será que Cristo faria isso da sua igreja, colocando em risco a salvação daqueles pelos quais ele estava se sacrificando? Ou seja, um vasto acervo de pedras que mais se assemelhassem a um montão ruinoso de sistemas humanos do que a majestade harmônica de um templo divino. A gente vê que a majestade harmônica de um templo da Igreja Católica é para mostrar isso, mostrar a estabilidade da doutrina católica, a estabilidade da igreja, a harmonia na fé, a harmonia no governo, né? Se Cristo fez isso, né, criou uma igreja onde vale tudo, sem unidade, etc., aí o protestantismo tem razão. Mas, continua o padre Leonel Franca aqui dizendo, mas se ao invés disso é verdadeira a primeira hipótese, ou seja, a primeira hipótese que eu disse lá, né, uma igreja, um magistério vivo, infalível, autêntico, uma igreja visível, hierárquica, indefectível, depositária da fé, etc., etc. Se essa hipótese é verdadeira, só a Igreja Católica Apostólica Romana reúne os verdadeiros caracteres da instituição divina de Cristo. Ela tem as características da perfeição própria de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja, continua o padre, essa é a igreja da qual está escrita que é coluna e firmamento da verdade. E nosso Senhor prometeu, contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Essa é uma parte muito importante. Não interessa alguém dizer, mas o padre tal, ele é pedófilo. Existem também pastores pedófilos, evidentemente. Mas o cardeal tal não presta, o bispo tal ensina coisa errada. Não interessa. A instituição jamais desaparecerá. Nosso Senhor prometeu, contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Enquanto tiver um católico fiel sobre a face da terra, a igreja continuará existindo sobre ele. Ele será a Igreja Católica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que é católico, procure guardar essa pílula de doutrina que nós estamos dando aqui, é muito pouquinho, mas que é bem interessante, que estamos plantando aqui hoje. E isso vai lhe ajudar a fazer apostolado com aqueles que eu diria
não abandonaram, eu não diria que os evangélicos abandonaram, a grande parte dos evangélicos brasileiros, eu não diria que eles abandonaram a Igreja Católica, mas na verdade eles foram vítimas de uma situação de decadência do clero católico, infelizmente, que se acentuou nas últimas décadas, e eles acabaram se sentindo órfãos dentro da igreja. E eles não tiveram essa explicação de que os pastores, os padres, eles podem errar, eles são humanos, mas a instituição não. Ele não é da religião do padre, ele é da religião católica, apostólica romana. Essas pessoas se sentiram órfãos por causa da imensa decadência dessa boa parte do clero católico, que, abandonando as suas ovelhas, permite que elas sejam roubadas por outro pastor. E você, amigo evangélico, veja essas palavras não como uma crítica, não, mas como um convite a um retorno. Pois se as pessoas que constituem a igreja não são necessariamente santas, a instituição é, como eu disse acima. Em outros vídeos nós vamos analisar outros aspectos da reforma conduzida por Lutero e que levou, e ainda leva, infelizmente, tantas almas à perdição. Eu me despeço a todos com essa mensagem aos não católicos. Nossa Senhora te quer de volta. Pense nisso. Até a próxima, meus amigos.